Pessoal, seguinte, eu vou gravar um áudio aqui porque fica mais fácil de explicar do que só visual. É um pouquinho mais chato de mostrar. Mas basicamente é o seguinte, como que a gente adiciona dimensionais da nossa peça a um determinado atributo? Eu preciso utilizar um certo tipo de equação nas expressões do próprio NX, que seria isso aqui. Como que funciona essa equação aqui? Tu define sempre o nome do teu atributo, que tu quer atrelar os parâmetros vinculados ao dimensional da peça, né? Então toda vez que tu fizer uma alteração na tua peça, o parâmetro de cada uma dessas variáveis vai alterar nesse atributo. Então, aqui, a gente sempre tem que colocar o nome do atributo no início, depois a qual atributo vai estar vinculado essa equação aqui, e aí a gente tem como se fossem os pacotes para cada uma das variáveis que tu quer adicionar ao teu atributo. Que são esse format, abre parênteses e fecha parênteses. Depois de novo, ó. Format, abre parênteses, fecha parênteses. Certo? Nesse caso aqui é o exemplo do dimensional de uma chapa metálica. Então aqui, nesse primeiro, ó, a chapa de a variável por x, o x, por segunda dimensão, que é a P19, e a terceira dimensão, que é a P20. Então, explicando o que é esses caras aqui dentro desses parênteses, né? A chapa D é simplesmente um texto, é a descrição que tu vai ter. Esse cara aqui, ó, é onde vai estar inserido a variável que está definida após a vírgula, que nesse caso é o P18. Então, vai ser chapa D, sei lá, se o P18 é igual a 200 milímetros, vai ser chapa D 200 milímetros, X, por aí vai. E aí, esse cara aqui, ó, define unidade de trabalho, e esse numeral aqui depois do ponto é o número de casas depois da vírgula. Então, se o P18 é 200 milímetros, 324, e eu botar 2 aqui, ele vai adicionar no atributo 200 milímetros, 32, e vai deixar o 4 de fora, certo? Então, isso aqui é só um exemplo geral. E aí, como que a gente usa isso dentro do NX, então? E aí eu tenho diferentes formas de obter essas variáveis, esses dimensionais aqui. E aí eu vou tentar pensar já mais no sentido de chapas metálicas, as dimensões máximas de uma chapa em Fletcher. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa chapinha aqui. Eu vou já pegar uns exemplos prontos que eu tenho aqui, para já elucidar. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um bloco de 100 por 200 por 300, ó. E esses dimensionais estão vinculados ao P18, 19 e 20. Então, o que eu fiz? Vou lá em Tools, Expressions. E aí aqui eu tenho exatamente aquela expressão, aquela equação que eu comentei para vocês, jogando para dentro do atributo description. Tá vendo? Ó, bloco de variável P18, que é aquela ali de baixo, P19, P20 e por aí vai. Ok, como que fica lá no nosso atributo? Tá aqui, ó. Bloco de 100 por 200 por 300. E aí se eu fizer uma alteração nesse cara, vou lá botar 150 aqui. Vou lá no atributo de novo. Até lá, 150 por 200 por 300. Certo? Agora indo para a necessidade específica de vocês. E como eu falei, tem diferentes formas de a gente obter a informação que vocês querem. Então, por exemplo, pensando nos dimensionais totais da chapa planificada, né? Esses caras aqui. Toda vez que a gente gera um flat pattern na nossa chapa metálica, ele gera
esses valores x e y da chapa. Aqui, ó. Vou acessar as propriedades aqui. Até lá, ó. X e y. Certo? Então, como que eu busco essas informações? As informações do x e do y, para um atributo em específico. Eu tenho que acessar lá nas expressões. Vou dar um Ctrl E. E a primeira coisa que eu vou fazer antes de criar aquele nosso equacionamento, né, para adicionar a informação no atributo, que é description. Deixa eu ver se ele está criado aqui. Olha lá, está lá, description. É o teste que eu estava fazendo antes. Deixa eu até apagar aqui. Ok. Então, como que eu busco? Ctrl E de novo. Como que eu busco a necessidade que eu tenho de acessar as informações do meu flat pattern? Então, aqui eu vou criar uma fórmula qualquer. Botão direito, sem estar ativo a caixa de texto, ó, tá vendo? Botão direito, edit. Vai aparecer essa janela. Eu quero buscar os atributos de um objeto em específico. Qual? Esse cara aqui. Tá vendo? Então ele listou todos os atributos, todas as propriedades daquele objeto. Eu quero primeiro o mínimo x. Beleza. Criei uma variável chamada mínimo x, que está vinculada à propriedade daquele flash pattern. Vou apagar aqui só para deixar coringa. Vou dar um edit de novo. Vou buscar lá o mínimo y. Aqui. Criou, tá feito. Então, x, y. Agora, eu vou vou criar minha variável vinculada a esses caras aqui. Certo? Então, aqui, para economizar nosso tempo, ó, eu vou copiar esse cara aqui. Lá. E pro outro lado eu também vou copiar, para economizar nosso tempo, e vou editar só vinculando a XY e o P0, que é a espessura da chapa. Então tá lá, description, quero vincular description, vai ser uma chapa D. Eu não quero considerar os valores após a vírgula, então eu vou deixar zerado aqui. Se eu quisesse, sei lá, 2 casas depois da vírgula, é só colocar 2 aqui, por exemplo. Aliás, eu vou deixar esse 2 e o resto eu vou deixar zerado, só para vocês visualizarem. Então esse cara aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o mínimo x. Esse outro cara aqui vai ser o mínimo, mínimo y. E esse último cara aqui vai ser o pesado. Beleza. Então eu tenho uma chapa de valor x, valor y e a espessura. Ok. Vai propriedades. Tá lá. Espessura, valor x e valor y. E aqui é aquilo que eu comentei para vocês. Ó, eu pedi para ele colocar 2 casas após a vírgula, ele adiciona 2 casas após a vírgula. Beleza? E aí, lembrando, né? Lembra que eu vinculei os atributos ao nosso flash pattern. Então, toda alteração que eu fizer na minha chapa, as expressões vão se alterar e automaticamente o atributo vai se alterar também. Então, sei lá, vou adicionar um flangezinho novo aqui. Isso, qualquer valor. Tá feita a nossa chapa final. Vai ter um valor diferente, né? Vamos lá de novo, propriedades. Então tá lá, 328, 302 milímetros. Vou fazer mais uma alteração aqui. (395, 302 milímetros). Beleza?
Aí, aproveitando já para daqui a pouco outros objetivos de vocês, é o seguinte, ó, por exemplo, esse exemplo aqui. Se vocês quiserem adicionar o comprimento total da chapa ou algum dimensional para ele vincular o atributo automaticamente, a gente pode ir no Análises, Measure. E toda medida que eu faço aqui, eu posso disponibilizar ela para uma expressão. Então, por exemplo, eu quero esse comprimento dessa aresta aqui. Ó. Vou pegar a tangente. Eu vou pegar essa aresta aqui. Tá vendo? E aí o que eu falei para vocês, ó. Esses símbolos aqui. Esse cara aqui é o que joga essa medida em específico, independente das modificações que houver lá para as expressões, para a gente poder utilizar, por exemplo, para adicionar dentro do atributo, ou para fazer alguma outra parametrização dentro da peça. Então eu quero jogar esse cara lá para as expressões. Fechou? Esse cara aqui é para simplesmente eu criar uma cota flutuante aqui, visual só. Essa outra opção aqui. Então essas são as opções que tem aqui. Então vou dar um OK, vou acessar o controle lá. Então tá aqui, ele acabou de criar as minhas cotas de comprimento para aquele cara, tá vendo? Aqui ó, esse P36 aqui, esse P29 estava criado já, que é o teste que eu estava fazendo antes também. E aí da mesma forma, eu posso, por exemplo, daqui a pouco adicionar um outro atributo que vai vincular o comprimento total ao atributo length, que aqui no caso, do exemplo. E tá lá, eu estou vinculando uma variável que eu criei para chamar o P29. Eu podia muito bem criar aqui, ó, comprimento igual a P36. Jogar lá. Comprimento. Vamos deixar P36 aqui. P36. Pronto. Certo? Então, fazer esse tipo de vínculo aqui. Por exemplo, da mesma forma, outros dimensionais, por exemplo, eu tenho essa, pensando não mais em chapa metálica, mas em um bloco, né? Eu posso trabalhar da mesma forma. No caso, essa peça aqui é mais simples, eu posso pegar direto esses dimensionais aqui. Mas, certo, uma ferramenta um objeto mais complexo, eu posso simplesmente deixar uma medida lá específica que eu quero, uma distância de ponto a ponto, e vincular isso lá nas minhas expressões para chamar os atributos sempre. Beleza? E aí aquele detalhe que vocês comentaram de daqui a pouco eu ter que precisar clicar numa dimensão em específico para já puxar para o atributo, não, isso não tem no NX. Mas a gente tem como trabalhar dessas diferentes formas para vincular diferentes dimensionais para os nossos atributos, independente do tipo de peça que a gente está trabalhando.